Pai dos seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Quando eu era criança, e já tem algum tempo, havia alguns filmes e desenhos que tratavam de um assunto que era muito comum naquela época, a tão sonhada fonte da juventude. Imagine a ideia de uma pessoa poder viver para sempre jovem e saudável. Então, esses personagens destes filmes e desenhos, eles exploravam ali as situações mais diversas, aventuras extraordinárias, à procura da fonte da juventude. Filmes antigos, desenhos antigos, clássicos da minha infância. Apesar de serem muito divertidos para mim, estes filmes e desenhos, eles tratavam de um assunto que é um assunto muito tratado pela humanidade. O desejo de não morrer. Seria muito bom se não envelhecêssemos e nem morrêssemos. Então este é um assunto que perpassa todos os seres humanos, e algumas pessoas ficam pensando quanto de sacrifício elas estariam dispostas a realizar para poder ter a chance de continuar vivendo. Congelar o corpo? Pensar em alguma coisa futura? Imaginar uma nova tecnologia? Então a fonte da juventude é um desejo de muitos seres humanos, e principalmente daqueles que não querem morrer. Você, por exemplo, o que você estaria disposto a fazer para continuar jovem e saudável? Continuar vivo. Viver sempre a juventude. Viver sempre saudável. Não sentir, quando você come sal ou açúcar, não sentir dores nas juntas. Não sentir absolutamente nenhum tipo de problema de saúde. Seria maravilhoso. Eu não sei o que você faria para continuar vivendo para sempre jovem e saudável. Mas eu quero mostrar a vocês a resposta de Eclesiastes. Se nós chegássemos ao autor de Eclesiastes e perguntássemos assim para ele: o que você acha, ou quanto você acha que uma pessoa deve se esforçar para continuar jovem? Quanto você acha que uma pessoa deve se esforçar para continuar a sua imortalidade física? A resposta do autor de Eclesiastes seria decepcionante, porque ele diria: eu acho que ninguém deve se esforçar por causa disso, porque a morte é inevitável. Ninguém deveria deixar de viver para buscar aquilo que não pode ter. Por mais que você se esforce e se empenhe, você não vai alcançar a vitalidade e a imortalidade. Como eu expliquei na última pregação, esse desejo por buscar uma transcendência à morte, me desvencilhar desta realidade da morte, faz com que muitas pessoas deixem de desfrutar a vida, porque elas estão imaginando como poderia ser melhor o seu pós-morte, pensando num futuro que ainda não chegou. E aí cada uma das pessoas vai focando a sua vida, ao invés do agora, no amanhã, naquilo que ela pensa que pode desfrutar no futuro, na imortalidade que nunca será alcançada por absolutamente ninguém. E sabe por que a imortalidade não será alcançada por absolutamente ninguém? Porque todos estamos caminhando para a mesma direção, a morte. Todas as pessoas que estão aqui me ouvindo e todas as que me ouvem, em algum momento vão morrer. Apenas aqueles que desfrutarem a sua própria vida conseguirão então deleitar-se no que receberam do Senhor. Aqueles que, ao invés de desfrutarem da vida, ficam apenas imaginando uma vida ideal, eles simplesmente deixaram de viver. Eles estão esperando o que não podem garantir que vai acontecer.
E aí, para justificar a sua resposta sobre como nós deveríamos dar valor à vida e não a essa imortalidade que não existe, o autor de Eclesiastes apresenta uma lista com 6 coisas que não dá para fazer depois que se morre. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler e depois eu quero que você me diga quais são as 6 coisas que não dá para ninguém fazer depois que morre. Vamos à leitura. Portanto, coma sua comida com prazer e beba seu vinho com alegria, pois Deus se agrada disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. 6 coisas que não dá para fazer depois que uma pessoa morre. Vamos lá. Primeira coisa que não dá para fazer dentro do túmulo: comer. Segunda coisa que não dá para fazer dentro do túmulo: beber. Terceiro: vestir roupas. Quarto: usar perfume ou óleos. Quinto: o que não dá para fazer dentro do túmulo? Se casar. Não dá para se casar. Na sepultura para onde nós estamos indo, não dá para fazer nenhuma dessas coisas. Quando você for à sepultura, você não come, você não bebe, você não veste roupas, você não usa perfume, você não casa. Só é possível fazer essas coisas enquanto estivermos vivos. Por isso que ele diz: coma sua comida com prazer, beba seu vinho com alegria, vista roupas elegantes e o quê? Use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu. Faça essas coisas enquanto estiver vivo, porque com a morte você perderá a oportunidade de desfrutar cada uma delas. E por isso que ele diz que a vida é sem sentido, porque não há como fazer nenhuma dessas coisas quando você desce à sepultura. E o objetivo do autor de Eclesiastes aqui é muito específico. Ele não quer dar ênfase ao prazer que nós devemos buscar, como se buscando o prazer então a sua vida encontrasse sentido. Muito pelo contrário. O que o autor de Eclesiastes quer nos mostrar é que apenas desfrutando dessas coisas que você tem em sua vida, você terá a oportunidade de desfrutar a única vida real possível. A vida é oportunidades que nos são dadas. E se você não desfruta dessas oportunidades vivos, um dia você perderá todas essas oportunidades. Ninguém terá a oportunidade de fazer nada quando morrer. Às vezes nós gostamos de pensar, né? Uma velhice onde a gente desfruta a vida. Vou trabalhar bastante, quando eu ficar velho, eu vou viajar muito, eu vou dormir até tarde, eu vou... Sabe quando é que você pode fazer essas coisas? Só se estiver vivo. Não tem como imaginar coisas para se fazer quando eu morrer. Quando eu morrer, finalmente eu vou descansar. Não tem descanso depois que você morre. Quando eu morrer, finalmente eu vou deixar de trabalhar. Não tem trabalho depois que se morre. Você só tem a oportunidade de desfrutar a vida aqui e agora, enquanto estiver vivo. É enquanto estiver vivo que você tem a oportunidade de desfrutar as dádivas que o Senhor nos dá. E aí eu queria explicar isso para deixar assim bem simples, com uma citação dele ali, que é algo que para nós não faz muito sentido. Existem certos temas na Bíblia que só de aparecer lá, tem gente que já fica arrepiado. Você já viu isso? Tem coisa que aparece na Bíblia assim, por causa de questão cultural, a gente fica, meu Deus do céu. Quando ele disse, ele beba seu vinho com alegria, alguns irmãos já até passaram a língua assim no beiço. Eu sabia que era aqui que eu ia encontrar a alegria da minha vida. Outros já ficaram arrepiados, meu Deus, e agora? O que será de nós? Qual que é o sentido de beber o seu vinho com alegria? O que isso significa e como que isso dá sentido à vida? Eu queria então ler com vocês essa citação para você entender o que o autor está querendo dizer com isso. Embora alguns leitores modernos possam associar o consumo de vinho aqui com luxo,
pão e vinho são apresentados com outras passagens como alimentos básicos. Por exemplo, Juízes 19:19, Salmos 10:3, entre outros. E é improvável que o objetivo de Eclesiastes esteja aconselhando seu público a comer e beber mais do que o habitual. Neste ponto, o conselho não é fazer algo especial ou luxuoso, mas fazer com alegria algo cotidiano. As 6 coisas que são listadas aqui são todas dádivas que o Senhor nos dá para serem desfrutadas na vida sábia que o Senhor está nos conduzindo. A pessoa que encontra a sabedoria do Senhor, ela consegue beber o seu vinho e comer o seu pão com alegria. Nesse contexto, beber o pão e comer o vinho faz referência a uma refeição cotidiana. Sabe quando você estava lá no Maranhão? Você comia tapioca todos os dias de manhã? Ou quando você comia cuscuz? Ou aqui em Brasília comendo pão de sal? Ou comendo açaí com farinha? O que você comia lá no cotidiano? Imagine essa comida cotidiana, todo dia. Eu gosto muito de frango, se dependesse de mim eu comia frango todo dia. Pense na comida cotidiana. Alguém fala, não, mas não é possível comer todo dia a mesma coisa. O que o homem sábio consegue é encontrar satisfação em coisas cotidianas. Porque o homem sábio conhece que ele só pode desfrutar daquilo porque está vivo. Eu já fui um adolescente e sei como é ser um adolescente chato. Eu vivo preparando minha filha. Minha filha, se prepare que você está quase se tornando uma bruxa. E muito em breve você volta a ser uma jovem maravilhosa. Porque a adolescência é uma fase difícil. E eu me lembro da minha adolescência, o quanto nós reclamávamos de certas coisas. Ninguém aguenta mais comer ovo. Quem aguenta comer ovo todo dia? Nós estamos parecendo filhote de galinha de tanto ovo nessa casa. Sabe quem é que pode comer ovo? Apenas aqueles que estão vivos. Mortos não comem ovo frito nem cozido. E é por isso que o homem sábio desfruta toda a boa dádiva do Senhor. Porque ele entende que só pode participar de alimentos cotidianos por causa da vida que o Senhor lhe deu. Na sepultura, que será o destino final de todas as pessoas, não dá para fazer nenhuma dessas coisas. A única oportunidade que você tem para desfrutar as dádivas do Senhor é enquanto você estiver vivo. Por isso que ninguém deveria perder o seu tempo de vida guardando para coisas que não sabe se vão existir. De vez em quando talvez você já tenha visto essa crítica. Por que guardar as melhores xícaras da sua casa para visitas? E enquanto você toma café em copo de plástico de manteiga, requeijão? Por que guardar os melhores pratos da sua casa para visita, enquanto você come num bandeco de plástico? E é isso que Eclesiastes está dizendo. Sabe quantas oportunidades você tem para viver? Uma só. Uma. As boas dádivas do Senhor, você deve desfrutá-las agora. Não adianta guardar para quando você morrer, porque você não vai desfrutar de nenhuma delas. Pastor, eu tenho um conjunto de xícara lá em casa, especialíssimo, só usei uma vez na minha vida inteira, pois quando você morrer, o pessoal vai beber água naquele conjunto de xícara, os seus meninos vão deixar cair no chão e quebrar, alguém vai vender barato numa bijuteria, porque só tem valor para você e você não desfruta. É isso que Eclesiastes está dizendo. Nós devemos tratar cada dia como especial, porque é uma oportunidade única de desfrutar o que há nesse dia. O que o Senhor tem nos dado hoje é uma oportunidade hoje para desfrutar o cuidado do Senhor hoje. E por isso que a oração do Pai Nosso faz tanto sentido aqui. Porque na oração do Pai Nosso Jesus diz: o pão nosso de cada dia. Diariamente nós agradecemos ao Senhor o seu cuidado hoje.
O homem sábio é essa pessoa. Ele sabe que Deus lhe deu uma oportunidade para desfrutar agora. Toda boa dádiva do Senhor deve ser desfrutada por você hoje. Se você for chegar em casa hoje, tira aquela porcelana cara, frita um ovo, bota dentro e come. Porque a sua chance de desfrutar dessa porcelana é hoje. Se for tomar café, usa a xícara mais cara. É hoje. Pessoas mortas não lavam roupas sujas para tirar ali o fedor e as manchas. Pessoas mortas não passam óleo perfumado para desfrutar ao lado de quem ama. Se você quiser fazer isso, é preciso fazer enquanto estiver vivo. E por isso mesmo que ele conclui fazendo uma afirmação muito solene. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. O lugar para onde todos os mortos vão, que é a sepultura, não oferece nenhum tipo de oportunidade. Não há oportunidade de desfrutar nada quando a gente morre. Eu perguntei no começo: quanto você estaria disposto a se esforçar para buscar a imortalidade, a fonte da juventude? A resposta aqui no versículo 10 ficou muito clara. Não faça nenhum esforço, porque a morte é inevitável para todos nós. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Quer você seja casado ou solteiro, tenha filhos ou não, trabalhe muito ou pouco, durma pouco ou muito, seja responsável ou irresponsável, seja sábio ou tolo, perverso ou bondoso, justo ou um criminoso, todo mundo vai para o mesmo destino. E por causa disso, ninguém deveria deixar de buscar aquilo que pode ter, na confiança de encontrar uma vida perfeita amanhã. Essa vida perfeita que você sonha, ela é construída para vender mercadorias e serviços. A vida perfeita que você procura é essa que Deus lhe deu hoje. Sabe quando é que você deve experimentar o cuidado do Senhor pela sua vida? Hoje. Comendo ovo ou sem ovo, bebendo café ou suco, com dor ou sem dor, com expectativas ou sem expectativas. A morte não respeita o seu trabalho, a morte não respeita os seus planos, a morte não respeita o seu conhecimento, a morte sequer respeita a sua sabedoria. Se você quiser desfrutar a vida, você precisa fazer isso agora. Se você quiser desfrutar do seu trabalho, tem que ser vivo. Se você quiser desfrutar dos seus planos, tem que ser vivo. Se você quiser desfrutar do seu conhecimento, tem que ser vivo. Se você quiser desfrutar da sua sabedoria, tem que ser vivo. Por isso que o sonho de uma fonte de juventude pode se tornar um grande problema para todos nós. Todos os anos, nós costumamos imaginar como sempre haverão coisas melhores no futuro. E nunca consideramos que talvez esse seja o melhor momento da nossa vida. Por quê? Porque talvez é o nosso último momento. A gente não sabe quanto tempo tem de vida. E falando como pastor de igreja local, isso é um fato que às vezes nos choca. A gente encontra o irmão domingo à noite, durante a semana nós estamos no sepultamento. Todos tristes e dizendo: o irmão estava tão feliz, sorriu com um, brincou com o outro, encontrou planos maravilhosos, disse que em 2026 ia fazer uma viagem em torno do mundo, ia perder 10 quilos, ia comprar uma casa. Hoje nós estamos enterrando o nosso irmão. A morte realmente não respeita ninguém. Você deveria deixar de viver então? Absolutamente não. Se você quiser desfrutar o cuidado do Senhor, precisa ser hoje com a vida que você tem. Sabendo disso, eu queria fazer algumas aplicações que nos desafiam bastante. Primeira aplicação: a falta de consciência sobre a finitude da vida pode se tornar um obstáculo para você. Eu queria contar para vocês um exemplo para explicar isso, que foi um exemplo familiar interessante. Meu querido sogro Raimundo, ele lidou já com muitos idosos,
e ele sabe que quando a pessoa fica idosa, a pessoa tende a ficar doente, né? Às vezes dependendo da família. E ele tinha um dizer entre a família que eu sempre memorizei para quando chegasse o dia, eu tirasse um pouco de chacota dele. Meu sogro dizia assim: meu bom Deus não vai deixar eu chegar aos 70. Deus me livre de viver até 70 e ficar dando trabalho para os outros, sendo cuidado, não, Deus sabe, já pedi para ele, com 70, ó, me leva. Hoje, com 72 anos, ele fala sobre continuar vivo. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ninguém cuida de mim, sou saudável, tenho muita coisa, muitos projetos, muitos planos. E nós, às vezes, esquecemos de avaliar que nós não temos como controlar 5 ou 10 anos de vida. Porque, além de passar muito rápido, nós não sabemos, de fato, quanto tempo viveremos. E aí, nessa sina de esquecer que nós somos mortais, nós acabamos empurrando coisas importantes para o futuro. E a sua vida espiritual? Não, deixa eu primeiro me resolver na vida. Um dia, o pai de um jovem me chamou e falou assim: pastor, eu queria que o senhor desse um conselho para o meu filho. Ele é tão novo, tinha tanta coisa para esse menino fazer, está lá na igreja gastando o tempo dele. Podia estar namorando, podia estar curtindo a vida, podia estar aproveitando, está gastando o tempo dele com Deus, porque tem que ficar velho para pensar no Senhor. Está muito novo esse menino, dá um conselho para o meu filho. Falei, esse conselho não se chama conselho, isso é armadilha. Como é que eu vou dizer para o seu filho que ele vai chegar a 60 anos e depois de curtir tudo que a vida tem, pensar no Senhor? Mas nós passamos a pensar assim: não, algumas coisas eu vou pensar com 60. E às vezes são coisas importantes. Quando é que você vai resolver o problema do seu casamento? Eu vou esperar meu marido amadurecer mais. Quando ele chegar em 60, ele vai ser um marido maravilhoso. Você nem sabe se você chega lá. Por que é que você está deixando uma coisa tão importante para o futuro? E a saúde? Não, eu sou novo demais, eu nem gripo, eu sou novo. Deixar para cuidar da saúde quando? Ficar velho. Por enquanto, deixa eu desfrutar. E aí essa falta de consciência sobre a nossa possibilidade de morrer nos faz pegar coisas importantes e deixar para amanhã. Provavelmente tem uma decisão importante na sua vida que você tem protelado porque você acha que pode viver amanhã. Ou uma questão espiritual, ou uma questão familiar, ou uma questão profissional. Porque esse nosso senso de ter quanto tempo de vida nós acharmos que temos, nos faz viver assim. Não, deixa eu resolver outras coisas, isso que é importante eu deixo para amanhã. Isso pode se tornar um grande obstáculo para você desfrutar hoje a vida que o Senhor lhe deu. A chance que você tem é essa aqui, ó. Essa imagem de que uma semana antes de morrer, e Deus vai chegar para você: Israel, você tem uma semana, meu filho, faz tudo o que você quiser. Essa é uma imagem de filme. De vez em quando a gente gosta de se perguntar: e se hoje fosse o seu último dia de vida? Eu nem ia trabalhar amanhã, eu ia viajar de férias, eu ia ligar para algumas pessoas para me reconciliar, eu ia acordar meio-dia, eu ia jantar hoje à noite umas 3 vezes. Então essa ideia de que nós não vamos morrer tira do nosso radar coisas importantes. E aí chega uma hora que nós passamos a ser adultos frustrados. Porque um adulto frustrado é um adulto que começa a entrar em crise de identidade. Imagine só, querido irmão João, com seus 70 anos aí, inventando de andar de skate. Não, eu era jovem, nunca tive tempo, tinha que trabalhar, sustentar a família. Agora que eu sou aposentado, eu vou começar a praticar skate. Não, João, pelo amor de Deus, não faça isso. O senhor cair de skate, o risco de trauma é muito grande, de recuperação. Não, mas agora é que eu tenho tempo, é agora que eu vou fazer. É um adulto
que não desfrutou em tempo oportuno a vida que tinha. Aí quando chega nas transições, não consegue se desligar. E por isso que há tantas pessoas que não conseguem superar as fases da vida. Se olha para a pessoa, continua uma criança. É um adulto que continua um adolescente. Você fala, meu irmão, você já passou dessa fase. Está muito feio para você. Com essa idade fazendo isso. Eu faço o que eu quiser. É claro que você tem o direito de fazer o que quiser. Mas por não priorizar aquilo que é importante, você está se tornando um adulto incompleto. Porque as coisas que já deveriam ter passado, você quer procurar agora. E ao invés de desfrutar a vida que você tem, você começa a configurar uma vida que não existe mais. É maravilhoso, por exemplo, visitar casa de mãe, não é? É muito bom. Eu estava na casa de minha mãe ontem, olhando minha mãe como vó, eu falei, rapaz, que coisa extraordinária que é vó. Onde estava aquela mulher terrível que era minha mãe? Um anjo transformou ela numa princesa maravilhosa, uma mulher educada, deliciosa. Onde está? Acabou, não tem mais, agora é a avó. E se eu não desfrutar ela como uma avó, daqui a pouco acaba também. Então nós temos que entender que a oportunidade que Deus nos dá é agora. Então use agora a vida que você tem para desfrutar as coisas boas que Deus te deu agora. Porque senão, muitas coisas importantes vão estar sendo colocadas de lado por você, e uma hora você vai sentir falta delas. Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter priorizado, agora eu não tenho mais fôlego, eu não tenho mais saúde, e fica um adulto resmungando da vida. Você já viu como é ruim estar do lado de gente que resmunga? Pensa num trem chato, você fala, nossa, eu estou aqui 5 minutos, parece que eu estou 1 hora, já reclamou de tudo, já me mostrou 3 vídeos fake news, não tem quem aguenta um adulto resmungão. Por quê? Porque não consegue desfrutar a vida agora. A chance que você tem é hoje. E no final eu queria orar por isso. O que de importante da sua vida você não está dando a ênfase que deveria dar? É a sua vida espiritual? É o seu relacionamento familiar? É a sua saúde? Não espere este tempo passar para dar importância àquilo que é importante. Terceira aplicação. Segunda aplicação. Você já recebeu a oportunidade para desfrutar o melhor do Senhor. Você já reparou como nós gostamos de criar expectativas sobre coisas maiores e melhores? Por exemplo, fui tomar um sorvete um dia e alguém me disse, você gostou desse sorvete? Nossa, o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida. A pessoa me disse, é porque você não conhece o sorvete e tal. O dia que você for lá, você fala, nossa, como é que eu vivi toda a minha vida sem experimentar esse sorvete? Eu não caio nesse tipo de golpe. Porque para algumas pessoas a vida funciona assim, você fala uma coisa para elas, ela diz que existe uma experiência que é melhor. Você já provou esse chocolate? Já? Mas tem um chocolate que é melhor. Quando você colocar na boca, somente vai se abrir, você vai ver o universo de trás para frente. Você fala, é mesmo? E aí nós começamos a construir uma vida em cima de expectativas melhores. Eu preciso fazer uma viagem que ainda não fiz. Porque ano passado eu fui para um lugar, mas a pessoa me disse que tem uma rua que salva a viagem inteira. Eu preciso assistir o filme de novo, porque lançaram 30 segundos que muda o filme inteiro. E aí nós começamos a construir experiências melhores que não existem. Por causa disso, a gente não consegue desfrutar a vida que tem hoje. Ao invés de desfrutar o delicioso sorvete num dia frio, num dia quente, eu fico reclamando, dizendo, se eu tivesse com aquele sorvete de casca de laranja, tirado do pico do Himalaia, que a bola custa R$45, minha vida seria muito melhor. Aí você está lá com um picolé de R$2,50 reclamando, se o que há para você é o picolé de R$2,50. E nós começamos a nos tornar viciados nisso. Pessoas viciadas em procurar experiências nunca imaginadas.
Eu preciso de um negócio que eu ainda não tive. No meu casamento, na minha vida pessoal, na minha profissão. E com base nisso, nós não conseguimos desfrutar o que nós temos hoje. Porque não há satisfação. Você está terminando de tomar o picolé e a pessoa está te dizendo que esse picolé não é bom. E como não é bom? Se ele satisfez aqui a necessidade, se é o que tinha disponível, como é que não é bom? Não é bom porque existe um que você não provou que é melhor. Quantos desejos irrealistas têm arrastado sua vida? Nossa, você foi de novo de férias para a casa da sua mãe. Você precisa fazer uma viagem internacional. Porque o dia que você fizer uma viagem internacional, sua vida não será a mesma. Aí o que você faz? Você começa a pensar, imaginar como sua vida não será a mesma fazendo uma viagem internacional. Você parcela R$40 mil em 12 suaves prestações. Deixa de desfrutar a vida que tem hoje. Deixa de dar a você esses prazeres momentâneos para fazer uma viagem que quando termina você diz: foi caro mesmo. Mas na casa de mamãe era mais barato. Era mais longo. Era mais divertido. Mas eu não posso fazer. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar beleza onde não há. E aí quando você chega daquela viagem milionária, a pessoa te diz: você foi na viagem internacional? Mas tem uma que se você for... E nós começamos a nos tornar refém disso. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. O carro não é suficiente. A comida não é suficiente. A roupa não é suficiente. O celular não é suficiente. Esse seu celular é bom, mas lançaram um agora que tem 0,5 de pixel na câmera, que vai deixar você um ator lindo. Tem tudo que o seu antigo não tem. E nós começamos a viver em função de desejos que não representam a nossa vida nem o nosso momento. Isso causa um terceiro problema, que eu queria colocar na terceira aplicação. A virtualização da vida tem se tornado um obstáculo para a alegria no Senhor. O que é a virtualização da vida? É a vida pensada a partir da internet. As coisas especiais e luxuosas que a gente vê na internet. Quando nós vemos essas publicações, nós começamos a imaginar como elas são necessárias. Quer ver um exemplo? Qual é a família hoje que consegue pensar ter um filho sem fazer um chá revelação? Não, nem vou ter. Se não for ter para ter um chá revelação, nem quero saber de ter um menino. E nós começamos a olhar o mundo virtual e desejar as coisas que se apresentam no mundo virtual como sendo a realização da vida ideal que a gente procura. Sabe qual é o problema da virtualização? É que a gente passa do real para o imaginário. A gente deixa de viver, porque a gente olha as coisas e começa a desejar essas coisas como sendo a vida perfeita. Muitas dessas coisas a gente passa a eleger como necessárias. Quem é o adolescente que não acha necessário um celular? Mas tem que ser um celular específico. Tem que ter uma maçã. Porque senão ele nem tem coragem de atender perto dos amigos. Que vergonha. Você tem um Android. Como é que vive com Android? Como se comportam usuários de Android? O que comem? Como se vestem? E aí nós começamos a construir que existem pessoas que estão em outro patamar. Por quê? Porque consomem coisas que o mundo virtual estabeleceu como sendo necessárias. Mas o que você precisa para alcançar essas coisas? Trabalhar mais. E quando trabalhar mais, vai chegar o dia que finalmente você não terá que trabalhar mais. Quer ver o exemplo? Você lembra quando lançaram máquina de lavar roupa? Depois do tanquinho, máquina de lavar roupa. Você não terá que trabalhar mais. Nunca mais você vai no córrego. Acabou esse negócio de bater com a mão. A máquina lava e seca.
Sua vida vai ser muito mais fácil. Mas, para poder deixar de trabalhar, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para comprar uma máquina de lavar. Então você trabalha mais para ter que deixar de trabalhar. E aí você compra a máquina de lavar e diz: agora eu não lavo mais roupa, eu trabalho menos, mas eu tenho que trabalhar mais para pagar a máquina de lavar. E na outra semana lança um robô que varre e passa pano na sua casa. Quando você tiver um robô desse, você vai ter que trabalhar menos. Então eu quero trabalhar menos, mas para trabalhar menos, eu vou ter que trabalhar mais para ter que trabalhar menos. E aí nós nos tornamos consumidores ávidos da vida fácil da modernidade. Só que nós estamos vivendo cada vez menos. Você já viu como é que é a correria na cidade? Você tem tempo para muita coisa? Máquina de lavar, robô que passa pano na casa, casa inteligente, você chega em casa, acende a luz, meu Deus, nem a luz da minha casa eu acendo mais. Wi-Fi, que casa maravilhosa, casa inteligente. Nós vamos para a roça. Como é que vocês vivem aqui na roça sem internet? Como é que vocês vivem? Sem máquina de lavar roupa? Meu Deus, eu não consigo imaginar a minha vida sem todos os confortos que a cidade me oferece. Só que, para poder não ter que trabalhar, você precisa trabalhar mais para ter que trabalhar menos. E aí, o que nós nos tornamos? Consumidores de um mundo virtual. Eu imaginei que eu teria mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para brincar com os meus filhos, mais tempo para cuidar da minha saúde, mas parece que cada vez nós temos menos tempo, porque toda hora a gente precisa comprar alguma coisa para facilitar a nossa vida, mas a vida não está ficando mais fácil. Eu estou colocando objetivos que não estão tornando a minha vida mais simples. Porque antigamente eu lavava a roupa no córrego, mas eu dormia cedo, tinha tempo para outros afazeres. Hoje fazem tudo para mim, até a comida pronta. Você bota água quente, ela fica pronta, você não precisa nem se esforçar. Mas cadê o tempo de qualidade de vida? E essa virtualização tem feito com que nós deixemos de desfrutar da alegria do Senhor. Porque você já viu como ficam as pessoas quando elas não conseguem acompanhar as tendências tecnológicas? Pastor, eu estou em crise existencial. Por quê? Não consigo comprar uma máquina de lavar louças. Estou passando humilhação na minha vida. Eu estou tendo que lavar minhas louças. É um desprezo. O que está acontecendo comigo? Mas o dia que eu comprar uma máquina de lavar louças, eu vou ser o ser humano mais feliz da vida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque ninguém te diz o custo da máquina, o custo da energia, o custo da água, e que esses custos precisam ser sustentados por você que tem que trabalhar mais. Ainda assim, nós estamos comprando uma vida que não existe. E aí coisas boas a gente deixa de desfrutar. Eu já disse isso. Se nós chegássemos aos irmãos da igreja e perguntássemos assim: me diga uma coisa boa que Deus te deu hoje, algumas pessoas teriam dificuldade de responder essa pergunta. Hoje? Mas hoje eu não comprei nada. Hoje não é dia de pagamento. Também não é dia de Páscoa, eu não ganhei chocolate. Não, hoje eu não tenho nada de especial para falar do que o Senhor fez por mim. Você imagina isso? Você não consegue dizer nada de bom que o Senhor fez por você? Sabe por quê? Porque você foi engolido pela vida virtual. As coisas que as pessoas publicam é que tem valor para você. Os restaurantes, as comidas, as roupas. E nós começamos a viver em função disso, de uma vida que não é real. A vida real é essa que Deus te deu, e a alegria do Senhor está nas coisas que Ele tem lhe dado. O cuidado do Senhor precisa ser desfrutado no pão nosso de cada dia que nos é dado hoje. E nós começamos a ter muitos problemas com a vida virtual, porque cada vez mais
a gente se torna insatisfeito, descontente, reclamando, e não consegue perceber o cuidado do Senhor em coisas simples. Você está vivo, você está vivo, você pode desfrutar a vida ainda hoje, você pode se alimentar, você pode trabalhar, isso já é cuidado suficiente. Mas ao invés de desfrutar a vida que a gente tem, a gente começa a pensar na fonte da juventude. Quando eu realizar os meus sonhos, a minha vida vai ser boa. A vida boa que você está procurando é essa hoje que Deus lhe deu. Aí onde você está, no seu momento de vida, você precisa ver e desfrutar do cuidado do Senhor. Eu queria encerrar com uma última aplicação, e essa talvez vai ser a mais desafiadora para nós. Toda família lida com 3 desafios: imaginário, ideal e real. Quando nós começamos essa série, eu falei a vocês que o propósito dela era ajudar famílias. Toda família tem 3 desafios. Primeiro, o desafio da família imaginária. O que é a família imaginária, pastor? É aquela que você imagina que vai existir quando você casar. Quando eu casar, um homem romântico vai abrir a porta do carro para mim. Uma mulher atenciosa vai levar café da manhã na cama para mim todos os dias. Os meus filhos vão acordar de manhã: papai, estava orando por você. A gente começa a imaginar uma vida e pensa: nossa, eu não vejo a hora de casar e encontrar a vida imaginária. Meu marido sai para trabalhar e chega com rosas todos os dias. Eu vou comer tanto chocolate que eu vou ficar diabético. Essa é a vida imaginária. Todo mundo tem um conto de fada na cabeça antes de casar. Qual que é a família ideal? A família ideal é aquela descrita pela Bíblia: o homem e a mulher com responsabilidades bem definidas. Deus deu ao homem um papel, Deus deu à mulher um papel. Cada um cumpre o seu papel neste ciclo familiar estabelecido pelo Senhor. E qual que é a família real? É a sua, do jeito que ela está. Ela não é nem imaginária e nem ideal. Ela é real. Seu marido não abre a porta, sua esposa não lhe dá café da manhã, os seus filhos não acordam de manhã falando que estavam orando por você. É aquela bagaceira que você está acostumado. Essa é a sua família real. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é abandonar as expectativas imaginárias. Se você vem para o casamento pensando um conto de fadas, eles não existem. Um jovem chegou para mim um dia e disse assim: pastor, eu estou casando, que conselhos você me dá? Eu disse para ele: não case. O que é isso, pastor? Por que o senhor está me dando esse conselho? Irmão, você está desempregado, você está com os problemas pessoais que você acabou de me contar, e você está indo para o casamento achando que no dia que você casar, você vai entrar na terra prometida, debaixo do colchão vai sair leite e mel, você vai abrir a porta da geladeira, vai estar sempre cheio de comida. Essa vida que você está imaginando não existe. É melhor você ter uma visão mais realista do casamento antes de entrar num projeto tão sério. Ele ficou extremamente frustrado e se casou a si mesmo. Infelizmente, 4 meses depois, ele se divorciou daquela experiência traumática. E por que ele se divorciou? Porque casamentos imaginários não existem. Não existe. Você está lá cheio de problema na sua família, cheio de BO, aí você sai do carro: ei, não vai abrir a porta para mim não? Tem mano não? Abre aí, você que lute para abrir essa porta. Que grosseria é essa? Que grosseria é essa? Eu casei foi com burro.
Minha senhora, tanto de problema que nós temos, desce desse carro rápido e vamos resolver a vida. Aí você fica como? Decepcionado. Porque você pensou que casaria com um gentleman, um changeman, um cavalheiro, uma esposa maravilhosa que acordasse de manhã e dissesse: meu amor, Deus está do nosso lado. É nada. E o café? Vai fazer. Estou cansado, deixa em paz. Você fala: meu Deus, bem que mamãe falou que não tinha mulher como ela. Bobagem da sua mãe também. Vai lá perguntar para o teu pai. E este mundo imaginário tem se tornado um obstáculo para quem quer constituir família e para quem quer pensar a família. Qual que é a família real? A família real é aquela estabelecida por Deus, onde o homem e a mulher são iguais diante do Senhor, mas eles recebem papéis muito diferentes. Depois que casa, você tem que assumir um compromisso de vida com aquela pessoa. Você tem que se dedicar a um empreendimento familiar, porque foi uma decisão sua. Você tem que trabalhar para tornar a sua família ideal. O marido ideal que você procura não nasceu ainda. Você vai fazer ele com muito trabalho. A esposa ideal que você procura não nasceu. Você vai fazer ela com muito trabalho. O desafio então é sair do real para o ideal. E por que eu estou colocando essa aplicação? Esses problemas fazem com que pessoas abandonem muito rápido o projeto familiar. Pastor, se eu me casar e a pessoa não me fizer feliz, eu vou me divorciar. Então não case. Está procurando felicidade? Compra um peixe. Compra um cachorro. Quando você chegar em casa, o máximo que ele vai fazer é mijar suas coisas, mas você limpa e dá uma bronca e resolve. Mas se você quer ser completo, é só no casamento. Foi Deus que disse isso. Está lá o Adão dentro do jardim, chamado de paraíso. Estava igual o nosso diácono aqui da igreja, o pai de pet, tinha todo tipo de animal dentro do jardim. Cuidava dos animais, maravilhoso. Deus olhou e disse: ixi, não é bom Adão estar só. Que só, Deus, aqui ó, estou no paraíso cheio de animais, mas não tem ninguém igual a você, Adão. Vou fazer alguém igual a você, para que você seja completo. E Deus fez a mulher. O que você está procurando no casamento? Ser completo ou ser feliz? E nós precisamos ser muito realistas com o casamento que a gente tem. A sua única chance de desfrutar um casamento bom é estando vivo. Eu vi uma experiência pastoral interessante. Uma senhora casou com um homem que ele era um pouco rude nas palavras. Ele tinha um jeito bem rurícola de tratar as pessoas. E às vezes ele dava respostas na esposa que soava como agressivo. Mas eles viveram muito tempo juntos. Um dia este homem morreu. E algumas pessoas pensaram: a irmã deve estar vivendo paraíso. Aquele homem grosso morreu. Agora ela vai viver a melhor fase da vida dela. E indo conversar com ela, uma pessoa reparou a imensa tristeza que havia no coração daquela mulher. Porque ela sabia quem era o seu marido. Mas ele só podia ser seu marido estando vivo. Não tem casamento perfeito depois que um dos dois morre. Não tem. Não tem alegria depois que um dos dois morre. Não tem. Só é possível desfrutar a vida boa do casamento enquanto você está vivo. E por isso que Eclesiastes diz: olha, ao invés de pensar uma vida que você não vai ter, compra um óleo, dá uma passada de óleo e vai lá amar a sua esposa. É isso. Come pão, bebe vinho, faz alimentações cotidianas e desfrute. Porque a vida não tem sentido. Você fica pensando essa vida perfeita, ela não vai chegar. A vida que existe é a vida real. Essa vida real é a que você precisa desfrutar. Quanto a sua família tem sofrido por causa disso? Quantas expectativas estranhas você tem colocado dentro da sua relação,
que tem prejudicado o seu casamento hoje? Que tem prejudicado? Às vezes expectativas irreais, sonhos ficticiosos, medos. Ai, pastor, quem é que tem coragem de ter filho hoje? Pô, que é isso? Quem é que tem coragem de casar hoje? Que é isso? Você vai esperar o quê? Morrer para ter filhos? Não vai ter. Você vai esperar morrer para casar? Não casa. Se você quiser fazer isso, vivo. E chega um dia que as oportunidades passam. Essa é uma experiência pastoral triste, que eu queria encerrar contando ela para vocês. Uma jovem que pensou que para poder desfrutar uma vida boa, ela precisaria de uma estabilidade familiar, financeira adequada. O que ela fez? Se dedicou à vida profissional, funcionalismo público, cresceu todos os cargos da vida profissional. Mas chegou um momento que ela falou: agora está na hora de quê? Casar, né? Agora já estou estabilizado. Só que depois de certa idade, fica mais difícil de casar. E lá está ela, funcionária pública, topo da carreira, mas não consegue se casar. Aposentou. E agora aposentada, ela me disse isso em lágrimas: se eu pudesse começar a vida, eu faria diferente. Eu faria diferente. Eu sinto tanta falta disso hoje. Eu sinto muita falta disso. Com 60 anos de idade, como é que consegue casar pela primeira vez? Com 60 anos de idade, como é que consegue ter filhos pela primeira vez? Não consegue. E foram os medos que as pessoas vão colocando nela. Olha, sua vida vai ser infelicidade se você ganhar um salário mínimo. Será um inferno se você tiver filhos. Aí você viveu o medo dos outros e chegou uma hora que você disse: o inferno que eu estava fugindo, eu caí dentro dele. Porque a vida que eu queria eu não tenho. Eu tive os medos das pessoas, os temores das pessoas, e ao invés de encarar a vida real, eu imaginei a vida que não vai acontecer. E você? O que você tem perdido de boa oportunidade por causa dos seus traumas e os seus medos? O que você precisa resolver hoje na sua família e na sua vida pessoal? Eu queria fazer 2 orações. A primeira oração é por você, jovem solteiro, que tem medo de casar. Por que você teria medo de casar? Você não precisa oferecer respostas para mim. Eu quero orar por você exatamente para que o Espírito Santo de Deus lhe traga sabedoria sobre a sua decisão. É isso mesmo? Você vai viver para sempre sozinho? Ou você está colocando sobre a sua vida a expectativa dos outros? O medo de quem casou e foi infeliz? Que geralmente é isso, né? Ninguém conta os bons exemplos. Irmão João e irmão Dalva estão há mais de 45 anos casados. Você acha que é eles que as pessoas colocam? Olha, aquele pessoal só viveu 3 meses. Eles estão há 45. Por que a gente não toma os bons exemplos? Será que você está vivendo em função do medo dos outros? Segundo, eu queria orar por você que está com um problema no seu casamento. O que você acha que é necessário para resolver o seu casamento? Ah, pastor, se a morte chegasse hoje, resolve. Você está enganado. A morte não resolve o problema de ninguém. A alegria que você está procurando só pode ser vivida estando vivo. Se você não estiver vivo, não tem alegria. O nosso desafio hoje é sair do imaginário. Este conto de fadas: eu decidi um helicóptero. No dia do casamento eu decidi um helicóptero. Ele andou a cavalo. E nós saímos do nosso mundo imaginário e fomos para o nosso palácio. E viveram felizes para sempre. Nem o Shrek viveu feliz para sempre. Você acha que vai acontecer com você por quê? O que você precisa é do mundo real. O mundo real tem uma pessoa pecadora com quem você está se casando.
tem vícios, tem problemas emocionais, problemas familiares, precisa muito da ajuda de Deus e precisa ser completo. Quem vai completar essa pessoa? Você. É o mundo real. O mundo ideal é aquilo que Deus quer transformar a sua vida familiar. Chegar no dia da sua morte, o seu cônjuge dizer: todas as melhores experiências que eu tive foi ao lado do meu marido, foi ao lado da minha esposa. Sorrimos, passamos muitos perfumes, comemos muito pão, muita tapioca, muito açaí, muita farinha, bufamos muita farinha juntos, viajamos para a casa dos parentes, fizemos muitas coisas vivos. Acabou a vida, fizemos o que podíamos fazer e vivemos a vida que o Senhor nos deu. Em contrapartida, você pode chegar frustrado neste momento. Meu Deus, me dá uma chance de começar de novo. Deus está te dando essa chance hoje. A sua vida ainda não acabou. Você ainda tem a oportunidade de desfrutar agora do que o Senhor está fazendo agora na sua vida. Conversa com seu marido, conversa com sua esposa, bota em ordem a sua vida. Se vocês precisarem, procurem ajuda terapêutica. Nós estamos em crise, nós não conseguimos. A gente não consegue conversar. A gente começa a falar, parece dois cachorros. Uau, 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 não avança nada. A gente tem que resolver agora, doutor. Porque eu só tenho essa mulher para amar. Eu só tenho esse marido para amar. E quem vai fazer o negócio funcionar? Somos nós. O que você espera não vai acontecer. Você espera chegar na sua casa hoje, ter pétalas vermelhas na entrada da sua casa. Aquele burro se transformou num belo príncipe, vai estar ajoelhados com a rosa dizendo: Deus respondeu sua oração, eu sou um novo homem. Nem no cinema eu assistiria um filme desse, que dirá na vida real. Você vai chegar em casa, seu marido vai estar lá com a barrigona do lado de fora. Ei, o que tem para jantar aí hoje? Bora comer alguma coisa? Dependendo dele, vai soltar uma flatulência. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse homem? A vida real é assim, gente. Mas se você quiser desfrutar a vida, é agora, com essa pessoa que está aí com você. É agora. Deus já tem feito muitas coisas por nós. Por que deixar de viver a vida que Deus tem nos dado? E eu queria também orar por isso. Eu estou orando pelos solteiros, pelos casados, e queria orar por todos os membros. O que você não tem desfrutado do cuidado do Senhor, que você precisa começar a desfrutar a partir de hoje? O que Deus tem feito na sua vida hoje, que você não tem dado atenção, porque você está olhando para um mundo que não existe? Seus filhos, sua família, a comida, a roupa, a sua casa. O que Deus tem feito hoje que você deveria dar mais atenção, mas não tem dado? Fique em pé, deixa eu orar por você. Eu não sei em qual dessas três situações você se encaixa.